E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do nosso Fluidcast, vamos falar de uma das principais equações da mecânica dos fluidos. Antes de tratarmos diretamente sobre Bernoulli e suas aplicações, traremos alguns conceitos iniciais para facilitar o entendimento a respeito do conteúdo. O primeiro deles é a equação da continuidade, que afirma que para que a suposição de estado estacionário seja válida, a massa de fluido que flui por uma seção de um tubo de corrente deve ser idêntica àquela que o abandona por outra seção qualquer. Mas afinal, o que isso quer dizer? Simplesmente que em um regime permanente, a massa do fluido não muda durante o fluxo. Então, quando nos perguntamos o que é regime permanente e como isso pode ser relacionado com a equação de Bernoulli, levamos em consideração que regime permanente é aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis no decorrer do tempo. Ou seja, ao analisarmos um único ponto do fluido, sabemos que ele terá as mesmas propriedades durante todo o fluxo. De maneira geral, podemos visualizar três tipos de energias em um fluido, tais como energia potencial, energia cinética e energia de pressão. A energia potencial se dá devido à posição no campo da gravidade em relação ao plano horizontal de referência. Essa energia é medida pelo potencial do sistema para realizar trabalho. A energia cinética está relacionada ao movimento do fluido, ou seja, a sua velocidade. Já a energia de pressão corresponde ao trabalho potencial da pressão que atua no escoamento do fluido. Agora que entendemos um pouco melhor sobre a conservação de energia em um fluido, vamos lidar diretamente com a equação de Bernoulli. Nela nós temos Z1 e Z2, que são as distâncias verticais entre os pontos analisados do fluxo e o plano horizontal de referência. V1 e V2, velocidade do fluxo nos pontos analisados, G sendo a nossa maravilhosa aceleração da gravidade, P1 e P2 nossas velhas conhecidas, as pressões do fluxo nos pontos analisados, e γ, o peso específico. Vale salientar que a equação de Bernoulli é um desenvolvimento da equação de Euler, e que, para simplificação, algumas considerações são feitas durante seu desenvolvimento. Dentre elas, o regime deve ser permanente, não deve haver perda de carga no escoamento, ou seja, o fluido deve ser considerado ideal. O escoamento deve ser uniforme e incompressível e não deve haver trocas de calor. É possível perceber que, como comentado anteriormente, a equação de Bernoulli está diretamente relacionada ao balanço de energia no fluxo de um fluido. Separando a fórmula em três parcelas, de acordo com os tipos de energia citados anteriormente, nós temos nossa carga potencial representada em Z, V² sobre 2G a carga cinética, e a razão da pressão P pelo peso específico γ, a carga de pressão. Lembrando que tudo isso são considerações feitas para fluidos ideais, onde não há variação ou perda da energia total do fluxo. Entretanto, em condições reais, as coisas mudam um pouco. A viscosidade do fluido dá origem a tensões de cisalhamento e, por consequência, o fluxo se realiza com uma certa perda de carga. Mas, Johanna, o que é essa perda de carga? É bem simples. De maneira resumida, a perda de carga nada mais é que a transformação da energia mecânica em trabalho e calor. A perda de carga está diretamente relacionada com a turbulência que ocorre no conduto. Então, a principal diferença de um fluxo ideal para um fluxo real é que no fluxo real ocorrerá perda de carga, ou seja, a linha de energia não é constante ao longo do fluxo. Por isso, colocamos um fator de correção alfa na nossa equação de Bernoulli junto à carga cinética, parcela essa que está ligada à cinemática do nosso escoamento. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenham aprendido ainda mais sobre essa maravilhosa equação. Caso tenham mais interesse pelo assunto, vocês podem acessar nosso post sobre a equação de Bernoulli no Instagram da disciplina, @mecflu.st.ufrn. Lá vocês irão ver essa equação muito mais detalhada e encontram também alguns exercícios resolvidos. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários que a gente responde. E esse foi o nosso Fluidcast, podcast da mecânica dos fluidos.